Tudo bem? E aí? Como é que foi a prova de AFO e Direito Financeiro? Boa? Boa, né? Boa por quê? Boa porque está no nível lá em cima e é assim que você tem que se manter até o dia da prova, tá? Isso foi já previamente determinado, que a gente ia pegar uma disciplina ou duas e botar ela no nível mais acima das outras. E isso vai acontecer ao longo dos outros simulados, como a gente já explicou no início, tá? E matéria de Direito Financeiro e AFO serão cruciais nesse simulado, nessa prova, né? Nesse concurso. Direito Financeiro e AFO vão ser tratadas como duas disciplinas separadas. Terão um peso absurdo no concurso, tá? Muito provavelmente, vamos supor aqui 10 questões de cada uma, 20 questões, vamos supor, né? Isso aí a gente vai saber aqui no dia 25, né? E o estudo para as duas disciplinas é um estudo que você não sabe onde começa uma, onde termina a outra. Muita gente não sabe isso, isso é muito comum, porque você está estudando AFO, estudando LRF. Você está estudando Direito Financeiro, estudando LRF também. Lei 4.320, você também está estudando as duas, né? Alguma coisa você pega lá num decreto federal, decreto 93872 de 1986, tem alguns conceitos lá de empenho, de pagamento. Você também tira alguns conceitos dali para a AFO, Direito Financeiro também, ou seja, é um estudo muito misturado, né? Mas que vai ser tratado na prova do concurso de forma separada. E com uma grande quantidade de questões, a gente espera, né? O dobro de questões, por exemplo, de direito constitucional, de controle externo, talvez, né? Agora, cada ponto na sua prova vale ouro. Uma questão fácil que você erra na sua prova vai significar, dependendo do número de inscritos, né? 400, 500 posições, pode ser, tá? É o que eu venho falando aí nos simulados que eu tenho feito e nas aulas também. Pessoal, quem errou essa questão? Ah, errei essa questão aqui. Olha, isso aí já pode contar aí 50, 200, 300 posições. Quem acerta tá na briga aí. É assim que tem que ser, tá? Então, preparação em alto nível até a prova. Vai ser assim até o final. Beleza? Tanto da minha parte quanto da parte do professor de Cler. Legal? Pessoal, pega aí a sua prova, questão 51, tá? Gabarito letra E, né? Gabarito letra E. A questão pediu o seguinte: considerando o disposto na legislação vigente sobre empenho de despesas, analise os itens a seguir. Pouquíssimas questões de direito financeiro e AFO nas provas da IBFC, organizadas pela IBFC. Muito poucas, tá? O universo para a gente ter um padrão é pouco, é pequeno. Então, quando isso acontece, a gente tem que partir para o estudo de quê? Do conteúdo. Se você estiver bem no conteúdo, você vai acertar qualquer banca que for. Eu acho que é muito legal você estudar pela banca SESP, por exemplo, que é uma banca que é por item, né? E quando você estuda por item, você está estudando para qualquer outra, né? Por exemplo, banca SESP, uma delas. Então, você tem questões desse tipo aqui em outras matérias. Nas poucas questões de AFO, muito poucas, uma ou outra. Mas pode ser que a banca opte por fazer esse tipo de questões, tipo de questão aqui, botando itens para você e perguntando se você acha o que é certo, o que é errado e te pedindo lá para você marcar. Isso acontece muito, tá? Em direito constitucional, em direito administrativo e vai acontecer em AFO, em direito financeiro. Aqui a gente pediu o que está correto. Quando vier esse tipo de questão na sua prova, já olha ali embaixo, ele quer o errado ou ele quer o certo, que é o correto. E aí você vai analisar itens, tá? Aqui eu coloquei para vocês em cada questão fundamentos. Quando eu precisei colocar alguma informação a mais e aprofundar o assunto, vocês também vão ter isso aqui. Não se preocupem, tá? Isso aqui vai estar com o slide que o Gicler colocou, vai estar na área do aluno para você também, tá? Sem problema nenhum. Vamos analisar aqui, ó. Está correto que se afirma em letra E, né? 1 e 3. 1 e 3 estão corretos. E como é que você tem que estudar as questões para fazer na sua preparação agora, nesse momento?
indo direto ao gabarito, né? Já fez o simulado, já simulou, agora vai direto para você guardar a informação correta, de uma vez só, sem dar a chance de você errar isso depois. É o que eu falei no intervalo com um colega ali. O colega falou, Marcos, e aí, eu errei as questões, como é que eu faço e tal? Eu falei, olha só, pega as que você errou, amanhã já senta. Opa, eu tô passando aqui sem querer, olha aí. Primeira 51. Pega as que você errou e depois você vai vendo os fundamentos. Errei por quê? Ah, errei por causa disso, não vou errar mais. Acertei por quê? Acertei porque eu sabia realmente, beleza. Acertei porque chutei. Na verdade você errou. Então você pega e coloca na tua cabeça a informação correta e vai direto logo ao ponto. Tá certo por causa disso, guarda a informação. Tá errado, já vai no erro. Você já simulou aí, não tenta simular isso de novo em casa, não. Já vai pegando as questões e vai lendo a resposta errada por causa disso, a resposta certa está por causa disso e acabou e bola para frente, tá? Você vai ter 10 simulados se você quiser para fazer isso. Se você vai pegar essa prova aqui, pode fazer ela 10 vezes dessa forma, é muito melhor. Item 1. Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a existência de crédito que a comporte ou quando imputada a dotação imprópria. Vedada expressamente qualquer atribuição de fornecimento ou prestação de serviços cujo custo excede os limites previamente fixados em lei. Pessoal, o IBFC gosta de letra da lei, tá? Adora isso. Adora isso. Artigo 23 do decreto 93872. Vocês conheciam esse decreto aqui? Não. Mas é um decreto que traz conceitos importantes em AFO, tá? É um decreto na área federal, de 86, mas tem muitos conceitos ali importantes. Eu vou trazer eles para vocês aqui ao longo dos simulados, tá? Artigo 23. Tem sentido? Não precisa decorar tudo, gente. Tem sentido? No estudo de AFO e direito financeiro principalmente, LRF 4.320, legislações em geral. Procura ver o sentido atrás da norma. E aquilo que o Edcler falou, eu estava ali atrás de uma questão que ele comentou. Dá para decorar muito? Pô, aqui é difícil se decorar, né? Aí você fica, às vezes, arrumando mnemônicos. Aí você lembra do mnemônico, mas não lembra do que ele significa na hora da sua prova, né? Então, quando acontece esse tipo de situação, você tenta entender o que está por trás da norma, o porquê que é assim e se faz sentido. E se faz sentido, repita 100 vezes. E aí você decorou por osmose. O negócio entra na tua cabeça tranquilo, você não sai mais. E é isso que você tem que fazer agora. Você tem praticamente aí 90 e 100, entre 90 e 100 dias para a prova. É isso que você tem que fazer até a prova, tá? Tá certo e tem sentido? Nenhuma despesa poderá ser realizada sem existência de crédito? Claro, você tem que ter o crédito na lei orçamentária anual para realizar a despesa. Sem o crédito você não pode realizar. Tem sentido, não precisa decorar. Que a comporte ou quando imputada a dotação imprópria. Se ela está na dotação imprópria, você vai realizar uma despesa, por exemplo, com material. Se quer comprar material permanente, aí você vai realizar uma despesa que está destinada à execução de um serviço de pessoa jurídica, por exemplo. ND 39, né? Classificação lá, que você não precisa decorar não, tá? Estou dando um exemplo. Aquela dotação é para a realização de serviços, prestação de serviços pessoa jurídica. Aí você utiliza aquela dotação ali para comprar material permanente, que é a natureza de despesa 51. Tá certo isso? Não. Então nenhuma despesa poderá ser realizada, como ele diz aqui, quando imputada a dotação imprópria. Tem sentido, não precisa decorar. Vedada expressamente qualquer atribuição de fornecimento ou prestação de serviços, cujo custo exceda os limites previamente fixados em lei. Você tem que obedecer o que está na lei. Se ultrapassar isso, também está errado. Tem tudo aqui tem sentido. Então tá certo. Às vezes você não precisa nem saber o que está na lei. Se você tiver um raciocínio lógico, você mata a questão. E uma noção lógica bastante, né, da lei, né? Beleza? Item 2. É vedada a realização de despesa sem prévia nota de empenho. O que está errado aqui? Nota de empenho, né? Está lá também, ó, no artigo 24 do decreto 93872 e também no artigo 60 da 4.320. Você pode realizar despesa sem empenho? Não. Não. Você precisa separar o recurso para poder realizar a despesa. Você pode realizar a despesa sem prévia nota de empenho? Pode. Exemplo.
Despesas de pagamento de pessoal. Você já imaginou um órgão emitindo um empenho para pagar cada servidor daquele órgão todos os meses? Já imaginou isso? Dispensado. Quando tiver legislação específica possibilitando essa realização de despesas sem prévia nota de empenho. Você não precisa emitir uma nota de empenho para cada servidor do órgão. É um dos casos, tá? Então, nota de empenho pode ser dispensável. O empenho nunca, por força do artigo 60 da 4.320 e do 24 do decreto. Tá bom? O erro é isso, porque eu botei aí prévia nota de empenho. Essa aqui estava moleza, né? Estava moleza. 3. Em caso de urgência caracterizada na legislação em vigor, admitir-se-á que o ato do empenho seja contemporâneo à realização de despesa. Tem alguma coisa errada aqui? Pode ser ao mesmo tempo ali da realização de despesa. Está aqui, ó. Parágrafo único do artigo 24 do decreto 93872. Não tem nada de errado aqui. E é por isso que eu falo, sempre treinar por questões do SESP é muito bom, porque você vai por partes, que nem o Jack. Jack, né, aquele lá da Inglaterra lá. Vai a facadas, por partes. Em caso de urgência caracterizada na legislação em vigor, admitir-se-á que o ato de empenho seja contemporâneo à realização de despesa. Não tem nada de errado aqui, gente. Não tem nada de errado, bola para frente, está certo. Tá? Você não vai estacionar na hora da prova para ficar pensando, olhando para o alto. Certo? 4. As despesas relativas a contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual serão empenhadas, aí começa o problema. O erro está aqui. Com recursos do exercício vigente ao do primeiro empenho, devendo o valor deste ser suficiente para suportar a despesa total, mesmo que haja inscrição e restos a pagar. Aí eu botei aqui só para florear a questão, né? Processados ou não processados. Eu quis te enrolar aqui, eu contei uma história aqui que não tem nada a ver, tá? O que acontece, gente? As despesas relativas a contratos, tudo que ele falou aqui na questão, né? Convênios, acordos, ajustes, de vigência plurianual, serão empenhados em cada exercício financeiro pela parte que esse deve ser suportada pelo exercício financeiro, pelo orçamento que está vigente naquele exercício. Virou o exercício, essa despesa tem que ocorrer à conta do orçamento do próximo exercício. Tá? E não essa historinha que eu contei aqui para vocês. Tá? Legal? Beleza? Com isso, gente, gabarito 1 e 3 corretos. Letra E. Tá aqui os fundamentos. Depois você pega esses fundamentos aqui, baixa o decreto 93872 lá no site da Presidência da República. Pega ele. Não precisa imprimir não, porque ele é grandinho. Tem alguns... Esse decreto é um pouquinho grande. Você vai lá e copia esses artigos e vai botando num arquivo em Word, depois imprime para você. Ao longo dos simulados você vai ter uma lista de artigos que, se todo dia você ficar lendo aquilo ali, toda semana você ficar lendo aquilo ali, tranquilo. Ok? Quem errou essa aí? Agora vocês não podem errar mais. Isso aqui é o importante. Você errou. Passou, acabou. Você errou no simulado. Na prova você não vai errar mais. No próximo simulado você não vai errar mais. É isso que é importante aqui, tá? Até chegar na hora da prova. E aí você não erra na hora da prova. Isso que é importante. Errar aqui, pessoal, não tem problema não, tá? É para errar mesmo. 52. A base para essa questão aí. LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Considerando disposto na Lei Complementar 101 LRF, assinale a alternativa incorreta. Quando isso aqui aparecer na sua prova, marca lá o IN. Bota lá com a sua caneta, faz uma bola assim, bem grande, marcar que você quer buscar ali o que está errado, tá? Errado é o que está na letra B. Por que está errada a letra B? Empresa estatal dependente é uma sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da federação e que receba do ente controlador
recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral, ou de capital, excluídos aqueles provenientes do aumento de participação acionária? Não. Excluídos, aí você pode botar aí, ó, faltou uma parte. No último caso, só no caso das despesas de capital, e não em todos os casos, como a gente leu, tá? A exceção aqui é só no último caso. Despesas de capital. E a IBFC faz isso direto, tá? Quem está fazendo provas da IBFC aí deve estar percebendo que é assim, né? Ela faz isso direto. Exclusão aqui é só no último caso, tá? Para as despesas de capital. Esse era o erro. Caiu, né? Caiu. Quem caiu aí? Então não caiam mais, vocês não vão cair mais, tá? É só para as despesas de capital. O restante está certo. Oi? Excluídos, no último caso, aqueles provenientes, ou seja, no último caso de quem? No caso das despesas de capital, aqueles provenientes do aumento de participação acionária. Só isso, tá? Vamos ler aqui o que está certo. O fundamento está aqui, ó. Tirei aqui do artigo 2º, inciso 3º, tá? Opção errada. Fundamento das demais estão aqui. Vamos ler aqui juntos? Vocês escutam aí, eu vou lendo aqui para a gente fixar isso na cabeça. Informação correta também é para ser lida. Isso, de forma correta, já entra logo no teu HD, tu não esquece mais. Grava logo de forma correta. A alternativa A. Empresa controlada é uma sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto pertence direta ou indiretamente a ente da federação. Certo, gente. Essa parte inicial lá da LRF, que trata de definições, cai direto em prova. Cai direto em prova de direito financeiro, de AFO. E é uma parte tranquila. Traz definições lá do que é uma empresa controlada, o que é RCL. Isso cai direto. Lê ali aquela parte inicial ali. Se você estudar aquela parte inicial ali da LRF, você já vai estar muito bem na fita. E cai muita coisa daquilo ali, tá? Conceito certo de empresa controlada. Letra C. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. Tá certo, gente. Operação de crédito é uma situação que é controlada, não é por cada estado que vai realizar de forma livre e plenamente manobrar sobre esse assunto. Quem controla isso é a União, tá? Você tem resoluções do Senado Federal, resoluções 43, tem outras resoluções 41. Se você estudar essas resoluções do Senado Federal, que regulamentam as regras para obtenção de operações de crédito pelos demais entes da federação, que controlam a dívida pública, precisa ir a fundo nisso? Não. Você só precisa saber que um Estado ele tem regras a seguir para fazer uma operação de crédito, o município também. Isso não é controlado única e exclusivamente por ele. Perfeito? Então tá certo, o Ministério da Fazenda verifica o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito por cada ente da federação. Faz sentido, né? Faz sentido. Inclusive, esse é um tema que está em voga, né? Endividamento dos estados. Aliás, a LRF, historicamente, surgiu para controlar um dos fatores que era para ser controlado era o endividamento crescente dos estados, né? E aqui no Brasil parece que as coisas são cíclicas, né? Está acontecendo tudo de novo. Está acontecendo tudo de novo, os estados estão pedindo, né? Estão no fundo do poço, a maior parte, o nosso principalmente, né? Rio Grande do Sul, e a coisa está se repetindo, e é cíclico, né? Então, a ideia é essa. Então, por que tem que ser lá em cima, controlando? Por conta disso, imagine se fosse no nível do município. Aí ia ser muito pior, né? Então, entendam o que está por trás da norma. Aí fica mais fácil de você decorar, né? Entre aspas. Letra D, né? É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controle na qualidade de beneficiário do empréstimo. Total sentido, né? Imagina se isso fosse possível. Como é que ia ser a farra? Né? Farra ia ser livre, né? Imagina uma instituição financeira do próprio ente
concedendo empréstimo para esse ente. Controle, zero, né? Controle zero, na execução, em tudo. Então, proibido. Faz sentido? Precisa decorar? Não, precisa ler, entender, aí depois você acaba decorando. A empresa controlada que firmar contrato de gestão em que se estabeleçam objetivos e metas de desempenho na forma da lei, disporá de autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Questão abordada pelo DICLEA numa direito administrativo ou constitucional, né? Tudo. Foi um dos tipos de contrato de gestão. Ele falou, numerou 2 aqui, um deles é esse aqui, que é o previsto na Constituição, artigo 37, parágrafo 8º da Constituição, não é isso? Acho que é isso. Autonomia gerencial, orçamentária e financeira. Tá aí, ó. AFO, direito financeiro, direito financeiro e direito administrativo, tudo misturado. E provas para tribunais de contas são assim, tá? São assim. Os conceitos de controle externo, direito administrativo, de direito financeiro, de AFO, direito constitucional, nas questões às vezes são interdisciplinares, as coisas se misturam, e você tem que ter noção do todo às vezes para resolver uma questão. Às vezes você não sabe, ela não consegue resolver ela por conhecimento de determinada matéria, mas resolve por outra. Entendeu? Gabarito letra B? Beleza? Quem acertou aí? Quem errou, a maioria, né? Mas é isso aí mesmo. É para errar agora. 53. Base, 4.320. Uma lei novinha, né? Uma lei novinha, né? 4.320 de 64. Tá aí, né? 53. Então, sobre a classificação da despesa prevista na lei 4.320 de 64, assinale a opção incorreta. Eu quero o erro, tá? E essa aí foi também para os desatentos. Gabarito, letra C. Por que letra C? Classificam-se como inversões financeiras as dotações destinadas à constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem objetivos comerciais ou financeiros. Até aqui, tudo bem, né? Vamos continuar. Exceto operações bancárias ou de seguros? Não. Inclusive. Por que excetuar isso aqui? Tem sentido, é inclusive também. Tá? Então ele botou aqui, o examinador perverso, botou aqui, exceto no lugar de inclusive. Tá? Esse é o erro. E é assim, a IBFC gosta de fazer isso com você. Tá? Ela gosta de fazer isso com você. Vamos lá. O restante, vamos ler aqui para você já colocar essa informação na sua cabeça. Letra A está certa, letra B também, D e E. Está tudo ali fundamento, mas a gente vai ler. Classificam-se como transferências correntes as dotações para as despesas às quais não corresponda contraprestação direta em bens ou serviços. Transferindo recursos correntes, não está vindo nada, tá? Para quem está transferindo. Inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manifestação de outras entidades de direito público ou privado. É o que está na Lei 4.320. E está certinho. Tá? Investimentos. Letra B. Classificam-se como investimentos as dotações para planejamento e execução de obras. Tá? Planejamento e execução de obras. Não é só para execução, não. É para planejamento também. Já vi questões de concursos irem em cima desse ponto, tá? É só para execução. Não, para o planejamento e para a execução. Tá bom? Inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização das últimas. Recursos destinados à aquisição de imóveis também são classificados como investimentos em relação aqui ao que está na 4.320. PET, Programas Especiais de Trabalho. Tá? O que é isso? Programa Especial de Trabalho. Um de cada vez. Programa Especial de Trabalho. Dá um exemplo de um Programa Especial de Trabalho. Programa de Proteção a Testemunhas. Como é que vem isso lá na lei orçamentária?
vem lá destinado? Aqui, ó, dotação para programa de proteção à testemunha tal, para comprar, fazer aquisição disso e disso. Você vai dizer isso ali, você está protegendo a testemunha. Você vê uma dotação, ela não é ilimitada, tá? Mas tem uma dotação num valor fixo, mas você não identifica o que é, para que é aquilo ali, aquele recurso. Tá? Exemplo clássico é esse aí. Programas especiais de trabalho. Aquisição de instalações, equipamentos, material permanente, constituição ou aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. Que não sejam, marca aí, que não sejam, tá? Esse não tem importância para você. Letra D. Classificam-se como inversões financeiras as dotações destinadas à aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie. Já constituídas, marca aí, já constituídas. Isso aqui pode ser cobrado em outra questão, tá? As empresas têm que estar constituídas. Quando a operação não importe aumento de capital, marca aí, não importe aumento de capital. Já constituídas e não importe aumento de capital. Pode ser uma outra opção dentro de uma outra questão e ele vai tirar essa palavra, botar um sim. Já constituídas ele vai falar que não. E aí muda a questão. Pode marcar aí, tá? Letra E. São transferências de capital as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, da mesma forma como transferências correntes, independentemente da contraprestação. Constituindo essas transferências, auxílios ou contribuições, segundo derivem diretamente da lei do orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as dotações para a amortização da dívida pública. A amortização da dívida pública é uma transferência de capital, tá? Marca isso aí também. Beleza, gente? É questão aqui, o objetivo foi trazer informação para vocês, tá? Trazer informação para vocês, informações importantes que são cobradas em prova. E, logicamente, colocar aí uma pegadinha para você, ver se você está atento. Porque na prova vai ser feito assim com você, tá? 54, podemos? 54. Analise os itens a seguir. Eu só botei referências aqui para o 1 e para o 3, que os outros eu vou falar aqui para vocês. Está correto que se afirmem que todos os itens, tudo que está aí está correto. Vamos lá. Cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do PPA, da LDO e da LOA, conforme previsão constitucional. Beleza. A Constituição assim determina que seja editada uma lei complementar para tratar desses assuntos. Essa lei complementar foi editada até agora? Não, né? Não, mas tem pouco tempo, né? A Constituição é de 88. Tem pouquíssimo tempo. A gente tem muitas outras coisas para fazer por lá, ainda não editaram essa lei, né? Tá certo. Mas o tema tem que ser tratado por lei complementar. Vigência, prazos, elaboração, organização. Certinho. 2. Cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, vigências, prazos, elaboração, organização do PPA, da LDO, da LOA. Atualmente, tal lei ainda não foi editada pelo Poder Legislativo, sendo vários assuntos correlatos tratados pela Lei 4.320, lei formalmente ordinária, recepcionada com status de lei complementar pela Constituição Federal. Certíssimo, né? Lei 4.320, uma lei muito antiga que não dá conta de todos os assuntos sobre o tema, tem muitas lacunas e por isso vários assuntos que são reservados à lei complementar são tratados por lei ordinária contrariando a Constituição. Aonde? Nas diversas LDOs, todos os anos. Já parou para pensar nisso? A Constituição determina que alguns assuntos sejam tratados por lei complementar. A lei complementar não foi editada. Quem supre essa omissão é uma lei 4.320 de 64, que é lei ordinária formalmente, mas foi recepcionada com status de lei complementar. E ela não dá conta. Aí quem dá conta? A LDO, que é uma lei ordinária, que trata de assuntos reservados à lei complementar. E está tudo certo. Beleza? Isso é um bom tema para prova discursiva. Mas prova discursiva é outro passo.
Tá certo, então. 3. Cabe à lei complementar dispor sobre exercício financeiro, vigência, prazos, elaboração e organização do PPA, da LDO, da Lei Orçamentária Anual. Entretanto, os prazos para encaminhamento e devolução dos projetos de leis orçamentárias são tratados pela própria Constituição. Aonde? A DCT, artigo 35, né? Que faz parte da Constituição. Ato das disposições constitucionais transitórias, artigo 35. Parágrafo 2º. Tá? Muita gente erra isso aqui porque acha que isso aqui está em lei. E não está. Está na própria Constituição. Tá bom? 4. Cabe à lei complementar dispor sobre exercício financeiro, vigência, prazo, elaboração e organização do PPA, da LDO e da LOA. Por conta da desatualização da Lei 4.320 sobre vários aspectos correlatos, muitos dos assuntos previstos para serem tratados por lei complementar têm sido, na prática, disciplinados via lei ordinária. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. E que lei? Lei de diretrizes orçamentárias. Tá? Essa questão é uma boa fonte de informação para você entender como funciona todo esse processo aí. Tá? Gabarito letra B.